Olá, pessoal, muito prazer em reencontrá-lo. Vamos que vamos para o nosso desafio OAB. Algumas questões de direito civil aí que você, treinando, deve ter percebido o quanto o direito civil é fácil. É uma matéria para você gabaritar na sua prova, não é isso? Vamos lá, galera, vamos para o nosso slide. Vamos cair dentro aí das questões, tá? Eu sou Rafael Mendonça, já me conhece. Desafio OAB de Direito Civil. Vamos que vamos, gente. Bom, seguinte. Primeira questão, vamos ler junto aí. Vou aparecer aqui também para você, ó, para a gente poder ler junto. Vamos lá. Otávio é proprietário e residente do apartamento 706, unidade imobiliária do condomínio edilício denominado União 2, e é conhecido pelos vizinhos pelas festas realizadas durante a semana que vara a madrugada. Na última comemoração, Otávio e seus convivas fizeram uso de entorpecentes e, em trajes incompatíveis com as áreas comuns do prédio, ficaram na escada do edifício, cantando até a intervenção do síndico, que acionou a polícia para conter o grupo, que voltou para o apartamento de Otávio. No dia seguinte, já fizeram isso, né? Olha aí, não pode. No dia seguinte, o síndico convocou uma assembleia para avaliar as sanções a serem aplicadas ao condômino antissocial. Ficou decidido, pelo quórum de 3/4, a aplicação de multa de 5 vezes o valor da contribuição mensal. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Basicamente, o examinador quer saber se você pode aplicar uma multa desse porte, né, galera? E aí, se você for para o capítulo de condomínio edilício, especificamente aqui, galera, no nosso artigo 1337, galera, olha só o que diz o artigo 1337, né? Ele diz assim, vamos para a leitura juntos. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independente das perdas e danos. Então, aqui a gente teve uma multa, né, exatamente nesse sentido, multa de 5 vezes. Então, tá certo o quórum aqui da multa. Agora, olha o parágrafo único, galera. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor. Então, assim, aqui ele ficou decidido pelo quórum de 3/4 a aplicação de multa de 5 vezes o valor. Tá certo, beleza. Aplicou corretamente a multa. Vamos ver qual é o gabarito. Letra A. E poderia ainda, se tiver comportamento reiterado, aumentar mais uma vez. Letra A. A multa aplicada é indevida. Tá errado. Letra B. O síndico poderia ter aplicado a multa de até 5 contribuições sem a convocação da Assembleia? De jeito nenhum, tá, gente? Tem que convocar a Assembleia. C. A aplicação da multa em face do Otávio é ilegal? Não. E letra D. O síndico aplicou corretamente a multa. Caso o comportamento antissocial de Otávio persista, a multa poderá ser majorada para até 10 vezes o valor da contribuição mensal do condomínio. Perfeito. É o artigo 1337, caput e parágrafo único. Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima. Então, gabarito da número 1, letra D de dado. Vamos lá, galera. Número 2. Vamos aqui ler junto. Depois eu saio, né, para a gente poder ler aí. Vamos lá. Márcio vendeu um imóvel residencial do qual era proprietário para Sebastião. Animado com esse negócio, o comprador, músico, mencionou ao vendedor sua felicidade, pois passaria a residir em uma casa onde haveria espaço suficiente para colocar um piano. Porém, queixou-se de ainda não ter encontrado o instrumento ideal para comprar. Nesse momento, Márcio comentou que sua filha Fabiana trabalhava com instrumentos musicais e estava buscando alguém interessado
em adquirir, alguém interessado, em adquirir um de seus pianos. Após breve contato com Fabiana, Sebastião foi até a casa dela, analisou o instrumento e gostou muito. Por tais razões, manifestou vontade de comprá-lo. Após as tratativas mencionadas, Márcio e Sebastião celebraram um contrato de compra e venda de imóveis sob a forma de escritura pública, lavrado em cartório de notas, com posterior pagamento integral do preço, devido ao vendedor, pelo comprador. De outro lado, Sebastião e Fabiana também celebraram um contrato particular de compra e venda do piano, com posterior pagamento integral do valor pelo comprador e entrega por Fabiana do bem vendido. Beleza. A respeito da situação apresentada, segundo o Código Civil, Sebastião adquiriu a propriedade, vamos ver, letra A, tanto do imóvel quanto do piano. Galera, não, né? Vocês sabem, a propriedade dos bens imóveis, ela se transfere com o registro da escritura pública de transmissão, o que não foi feito, registro no cartório de imóveis. É o artigo 1227 do Código Civil. Já os bens móveis, a sua propriedade se transfere com a tradição. Beleza. Então, Fabiana celebrar, pagamento entregado, valor comprado, comprador, e entrega por Fabiana do bem vendido. Então, entregou, né? Então, assim, ele adquiriu a propriedade do piano, mas não adquiriu a propriedade do apartamento ainda. Ele tem direito a fazê-lo, é só levar a escritura a registro. Questãozinha moleza. Letra B, do piano, a partir da tradição desse bem, mas a do imóvel foi adquirida no momento em que se lavrou a escritura pública? Claro que não. No momento em que ela foi levada a registro. Vamos ver aqui a letra C. Do piano, a partir da tradição desse bem, mas a do imóvel será adquirida mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Está certo? A letra C de casa. Beleza. Letra D, tanto do imóvel quanto do piano? Não, está errado. Beleza, gente? Então, não esqueçam. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, enquanto a propriedade dos bens imóveis se transfere com o registro. Não esqueçam dessa informação, é básica, mas vocês estão vendo aí, cai em prova, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a próxima. Letra C, questão de número 3. Vamos ver aí qual é o gabarito. Bom, deixa eu voltar aqui para ficar com vocês, né? Rodolfo e Marília estão casados desde 2005. Em 2010, nasceu Lorenzo, único filho do casal. No ano de 2020, eles resolveram se divorciar, após um período turbulento de discussões e mútuas relações extraconjugais. A única divergência entre o casal envolvia a guarda do filho Lorenzo. Nesse sentido, sublinhando-se que o pai e a mãe apresentam condições de exercício de tal função, relacionando-se bem com o filho e conseguindo separar seus problemas conjugais de seus deveres paternos e maternos, à luz do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Galera, a regra, não esqueçam disso, é a guarda compartilhada, beleza? Essa é a regra geral. A guarda unilateral, ela é uma situação excepcional, beleza? Excepcional. Tanto que se você for aqui, ó, no artigo, deixa eu voltar aqui para a câmera, antes da gente fazer a leitura, se você for aqui para o artigo 1583 e seus parágrafos, eles vão falar da guarda compartilhada, beleza? O 1583 está no capítulo, lá no livro de Direito de Família, da proteção da pessoa dos filhos. Aí diz assim, o 1583 caput diz, a guarda será unilateral ou compartilhada. E aí vem o parágrafo 1º, definindo o que é a guarda compartilhada. Aí diz, né, que por guarda compartilhada compreende a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres de pai e mãe que vivem sob o mesmo teto, tal. Beleza? Então, assim, a guarda compartilhada, meus amigos, é a exceção. Desculpa, acabei de falar ao contrário. A guarda compartilhada, galera, é basicamente a regra, beleza? É a nossa regra. E aí depois vocês leiam aqui os parágrafos
do 1583. Vamos buscar a nossa resposta correta. Não vou aparecer no vídeo, senão vai cortar ali, beleza? Então, questão 3, vamos que vamos. Letra A. Segundo a lei, o juiz, diante do conflito, deverá aplicar a guarda alternada? Não. B. Como os pais desejam a guarda do menor e estão aptos a exercer o poder familiar, a lei determina a aplicação da guarda compartilhada, mesmo que não haja acordo entre eles. Exatamente, esse é um ponto central. A guarda compartilhada ela pode ser imposta pelo juiz. Ela não precisa de consentimento dos pais acerca desse modelo de convivência familiar, beleza? Então, a letra B é o nosso gabarito. Letra B de bola é o nosso gabarito. Vamos lá. Letra C. A lei determina a fixação da guarda compartilhada, mas tendo em vista cuidar-se de divergência, não está errado, D de dado. Caso Rodolfo e Marília não consigam decidir de modo consensual quem caberá à guarda de Lourenço, o juiz será obrigado a atribuí-la a um genitor ou ao outro? Não, o juiz, nesse caso, será obrigado a atribuir a guarda compartilhada. Tá? Essa é a regra. Bom, vamos lá, então, questão de número 3. O gabarito é a letra B de bola. Vamos lá para a questão de número 4. Galera, que diz assim, ó. João dirigia seu carro respeitando todas as regras de trânsito quando foi surpreendido por uma criança que atravessava a pista. Sendo a única forma de evitar o atropelamento da criança, João desviou seu veículo e acabou por abalroar um outro carro que estava regularmente estacionado. Então, o João, para desviar da criança, bateu num carro que estava estacionado. Muito bem. Passado o susto e com a criança em segurança, João tomou conhecimento de que o carro com o qual ele havia colidido era dos pais daquela mesma criança. Diante das circunstâncias, João acreditou que não seria responsabilizado pelo dano material causado ao veículo dos pais. No entanto, para sua surpresa, os pais ingressaram com uma ação indenizatória requerendo ressarcimento pelos danos causados, pelos danos materiais. Dentro da situação hipotética narrada nos termos da legislação civil vigente, assinale a opção correta. Galera, olha só. Estamos diante de uma questão que trabalha com as excludentes de ilicitude. Vamos aqui voltar para a câmera, beleza? Excludentes de ilicitude. Tá? Vejam, o 188 do Código Civil traz 3 excludentes de ilicitude. Legítima defesa, exercício regular de um direito e o estado de necessidade. Nesse caso, claramente a gente está falando do estado de necessidade. E o que é o estado de necessidade? Quando é que ele ocorre? Galera, o estado de necessidade ocorre quando alguém atua para proteger a integridade de um bem jurídico. Nesse caso, a integridade, o bem jurídico envolvido é a criança. Veja, o João, é João o nome dele, né? Deixa eu voltar aqui, é o João, né? João, isso. O João, ele atuou para proteger a integridade da criança e causou um dano a outrem, beleza? Então, o ato praticado por João, quando bate no carro que estava estacionado, é um ato lícito, porque o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude. E aí a gente parte para uma outra questão, para uma segunda fase da pergunta, que é: quando alguém atua diante de uma das excludentes de ilicitude, né? Quando ele causa um dano a alguém em estado de necessidade, o ato praticado por ele é um ato lícito? Mas quando ele causa um dano a alguém, por mais que esse ato seja um ato lícito, surge o dever de indenizar? Esse é o ponto. Surge o dever de indenizar? Combinem o artigo 188, inciso 2º, com o artigo 929 do Código Civil. O 929 vai dizer para nós que é possível surgir o dever de indenizar pela prática de um ato lícito em excludente
de ilicitude em estado de necessidade, desde que a vítima não seja a causadora do perigo. Desde que a vítima não seja a causadora do perigo. Beleza? No caso aqui, galera, quem é a vítima da conduta do João? Os pais da criança. E quem foi o causador do perigo? Qual foi o perigo? A criança correndo sozinha na rua. Quem foi que deu causa ao perigo? Os pais da criança, que não vigiaram direito essa criança. Então, a vítima daquele atuar do João em estado de necessidade, as vítimas são os pais da criança, que foram os causadores do perigo. Então, eles não podem exigir indenização. Se o João bate no carro de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, essa outra pessoa poderia exigir indenização dele. Porque quando a vítima de alguém que causa um dano a outrem, atuando em excludente de ilicitude, no caso em estado de necessidade, se a vítima não foi a causadora do perigo, pode pedir indenização. Nesse caso, como a vítima foi quem deu causa ao perigo, não poderá exigir indenização. Artigo 188, inciso 2º, combinado com o 929. Beleza? Combinado com o 929. Então, vamos ver qual é o gabarito da questão número 4. Letra A. João comete um ato ilícito. Já está errado de cara. Letra B. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando um mal maior e, sendo assim, não deverá indenizar os pais da criança. Perfeito. Gabarito da questão número 4, letra B de bola. Beleza? Letra C. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando uma maior, porém, subsiste o seu dever de indenizar os pais? Não. Se os pais não tivessem dado causa ao perigo, ele teria que indenizar, mas não é o caso. D de dado. João cometeu um ato ilícito, já está errado, nem vamos terminar de ler. Gabarito da questão 4, letra B de bola. Vamos seguir. Questão de número 5, dá para eu aparecer aqui no cantinho. Vamos lá. João, Cláudia e Maria, tá? João, Cláudia e Maria celebraram contrato de compra e venda de um carro com Carlos e Paula. Beleza. Eu sempre, quando leio essas questões, eu fico na dúvida, né? Tá, mas quem é que está vendendo, quem é que está comprando, né? Enfim, vamos ver. Pelo respectivo contrato, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários. Opa, então o Carlos e a Paula são devedores, então eles estão vendendo o carro. Então, Carlos e Paula se comprometeram como devedores solidários ao pagamento de R$50 mil, né? Não, então aqui, o Carlos e a Paula são os compradores, né? Enfim, se comprometeram com o pagamento de R$50 mil, então, desculpa, né? Olha aí como é que eu digo que eu me enrolo com isso. Então, o Carlos e a Paula se comprometeram como devedores solidários ao pagamento de R$50 mil. Beleza. Ficou estabelecido ainda solidariedade entre os credores João, Cláudio e Maria. Então, João, Cláudio e Maria estão vendendo um carro para o Carlos e a Paula, que vão pagar R$50 mil por ele, mas no contrato foi estabelecida a solidariedade. Vamos lembrar do artigo 265 do Código, que diz para nós que a solidariedade não se presume, ela depende de uma imposição da lei ou do contrato. Tá? Beleza, aqui foi uma solidariedade entre os devedores que decorreu do próprio contrato. Ficou estabelecida ainda solidariedade entre os credores, então são credores solidários e devedores solidários. A gente aplica o regime da solidariedade aqui. Diante do enunciado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. 1. O pagamento feito por Carlos ou Paula não extingue a dívida. Está errado, extingue. Porque se Carlos e Paula são devedores solidários, a consequência deles estarem internamente vinculados, a consequência deles serem devedores solidários, é o fato de que qualquer um deles pode pagar o todo para exonerá-los da obrigação. E o credor,
Em contrapartida, qualquer um dos credores pode exigir o todo deles, devedores, ou de qualquer um deles. Os credores podem exigir o todo do Carlos ou os credores podem exigir o todo da Paula. Então, letra A está errada. Letra B. Qualquer dos credores tem direito de exigir e a receber de Carlos ou de Paula, parcial ou totalmente, a dívida comum. Está certa a letra B. O regime da solidariedade é exatamente esse. Qualquer credor pode receber o todo, assim como qualquer credor pode exigir o todo daqueles devedores. Tá? Vocês estudaram comigo, solidariedade ativa e passiva, então, letra B é o gabarito. Tá? Letra C. Impossibilitando-se a prestação por culpa de Carlos, extingue-se a solidariedade? Claro que não. Né? Se o Carlos, se a prestação restou impossibilitada por culpa de um deles, né? Automaticamente a obrigação se converte em perdas e danos e o regime da solidariedade se mantém. Não interessa se nós temos ali carro ou dinheiro, o regime da solidariedade é mantido. E ponto. Beleza? E ponto. Bom, letra D. Carlos e Paula só se desonerarão pagando a todos os credores conjuntamente. Claro que não. Como eles são credores solidários, Carlos e Paula estarão desonerados, mesmo que paguem os 50 mil a apenas um dos credores. Isso já exonera esses dois devedores. Então, o gabarito aqui da questão de número 5 é a letra B de bola. Muito fácil, hein, gente, essas questões? Estão achando? Direito civil, aquele papo, é para gabaritar. Vamos lá. Questão agora de número 6. Vamos a ela, né? Questão de número 6. João Paulo, Tiago, Ana e Tereza, João Paulo, Tiago, Ana e Tereza, amigos de infância, consultam um advogado sobre a melhor forma de conjuntamente desenvolverem atividade com o propósito de auxiliar na educação formal de jovens de uma comunidade da cidade ABC. Os amigos questionam se deveriam constituir uma pessoa jurídica para tal fim e informam ao advogado que gostariam de participar ativamente da administração e do desenvolvimento das atividades de educação. Além disso, os amigos concordam que a referida pessoa jurídica a ser constituída não deve ter finalidade lucrativa. Diante do cenário hipotético narrado, o advogado deverá indicar, gente, pessoa jurídica sem fins lucrativos, qual é? É uma associação, beleza? E a atividade educacional, se você for aqui, ó, para o artigo 62 não. Se você for para o artigo 54 não, né? Está dizendo que pode. Na verdade, se você for para o artigo 53, vai confirmar que a associação é a pessoa jurídica sem fins lucrativos e a atividade educacional tem completa relação com as finalidades de uma associação, sem problema nenhum. Então, a PJ é uma associação, vamos ver o que ele quer aqui. Letra A. A necessidade de constituição de uma associação, o advogado deve indicar a necessidade de constituição de uma associação e alertar aos amigos que o custeio da referida associação deverá ser arcado por eles, tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa. Galera, olha só, né? A associação, é importante isso ficar claro para vocês. A associação, ela pode ter lucro, beleza? Só que esse lucro não pode ser dividido, entre os associados. Ela pode ter lucro, o valor desse lucro pode pagar todas as despesas da associação. Os associados que têm algum cargo, que desenvolvem alguma função, os associados podem ter um prolabore, sem problema nenhum, beleza? Mas o que não é possível é divisão de lucros, tá? Então, a associação pode ter lucro? Pode. Não é a finalidade dela, mas pode ter lucro? Pode. Só que esse lucro tem que ser reinvestido na atividade. Ele não pode ser dividido entre os associados. Então, está errada a letra A por isso. Tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa.
porque diz que o custeio da associação deve ser arcado pelos associados. Não. O custeio da associação pode ser arcado pela própria atividade que ela desenvolve. Nada impede que, para a pessoa ter aula na associação, tenha que pagar. E o valor do pagamento das pessoas, né? Isso a associação pode celebrar um contrato com uma empresa, com uma prefeitura, para desenvolver uma atividade educacional e receber por isso. Então, o custeio não tem que ser feito pelos associados, o custeio pode ser feito com o lucro que a associação tem. Está errada a letra A aí. Tá? Letra B. A necessidade de constituição de uma associação que poderá desenvolver atividade econômica desde que a totalidade dos valores auferidos seja reinvestido para a própria associação, como, por exemplo, pagando o seu custeio, né? Potencializando aquela atividade. Está certa a letra B. Então, questão número 6, gabarito letra B de bola. Letra C. A constituição de uma fundação. Não, porque a fundação ela não é uma pessoa jurídica formada por um conjunto de pessoas, como nesse caso. A fundação é uma PJ formada por um conjunto de bens. Não é o caso. Letra D, a constituição de uma fundação, também já está errado, então nem vamos perder tempo nisso, né? Então, questão 6, gabarito, letra B de bola. Vamos embora. Questão de número 7, galera. Vamos lá comigo aqui, ó. Henrique, mecânico da oficina Carro Bom, durante a manutenção do veículo de Sofia, deixado aos seus cuidados, arranhou o veículo acidentalmente, causando danos materiais à mesma. Ciente de que Henrique não tinha muitos bens materiais e que a execução em face de Henrique poderia ser frustrada, Sofia pretende ajuizar a ação indenizatória em face da oficina Carro Bom. A esse respeito, é correto afirmar que Carro Bom responderá. Galera, a questão fala sobre a hipótese de responsabilidade civil por fato de terceiro. Porque, vejam, nem sempre o causador direto do dano é que vai responder por ele. Nem sempre isso vai acontecer. O causador direto do dano responderá por ele. Muitas vezes, eu pratico o dano, mas é uma terceira pessoa que responde por esse dano. As hipóteses de responsabilidade civil por fato terceiro estão elencadas no artigo 932 do Código Civil. Beleza? Olha, quem é que responde pelos danos causados por um filho menor? Os pais. Por um tutelado, o tutor. Por um curatelado, o curador. Por um empregado, o empregador. Não é isso? Ora, então, nesse caso, o Henrique, ele é um mecânico da oficina, ele é um preposto da oficina, ele é um empregado da oficina. Então, a ação de responsabilidade civil pode ser manejada em face da oficina Carro Bom, que, de acordo com o artigo 933, responderá de forma objetiva, responderá independentemente da comprovação de culpa. Claro, se a oficina Carro Bom for condenada, posteriormente ela vai poder exercer um direito de regresso em face do Henrique, que foi o verdadeiro causador do dano. Isso está no 932, 933 e 942, beleza? Então vamos ver qual é a resposta aqui. A esse respeito, é correto afirmar que Carro Bom responderá, letra A, pelos danos causados a Sofia, devendo-se perquerir se houve culpa em elegendo pela oficina de um preposto? Não. A gente não vai discutir a questão da culpa da oficina eleger culpa da oficina na eleição do seu preposto. A gente não vai discutir isso. A gente não vai discutir isso. Beleza? Muito bem. Porque o 933 diz que as pessoas elencadas no 932 respondem de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Beleza? E mais, tá? O 942, parágrafo único, ela diz que as pessoas elencadas no 932 respondem de forma objetiva e solidária com aquele que causou o dano. Então, a nossa Sofia
poderia propor ação em face do Henrique e da oficina, poderia propor ação só em face da oficina ou só em face do Henrique. No caso, ela vai propor só em face da oficina, que vai responder de maneira objetiva pelos danos e depois tem regresso em face do Henrique. Então, a responsabilidade da oficina não é subsidiária, porque senão primeiro ela teria que entrar com a ação contra o Henrique e depois entrar com a ação contra a oficina, caso o Henrique não tivesse patrimônio para pagar. E não é assim. Ela pode entrar com uma ação contra quem ela quiser e até mesmo contra os dois. Tá? Letra C. Objetivamente pelos danos, sendo vedado o regresso. Está errado. O regresso... Desculpa, o regresso é admitido. E a letra D. Objetivamente pelos danos, sendo permitido o regresso em face do mecânico que atuou culposamente. Está certo. Beleza? Está certíssimo, galera. Mas e esse culposamente aqui? Cuidado. Quem responde de forma objetiva são as pessoas elencadas no 932. No caso, a oficina, que é o empregador. Agora, quando as pessoas do 932 que respondem de forma objetiva forem exercer regresso em face do verdadeiro causador do dano, aí tem que demonstrar a conduta culposa do verdadeiro causador do dano, no âmbito do direito de regresso. Tá certo? Então, gabarito a questão 7, letra D. Vamos lá para a questão de número 8, já aqui no slide. Vamos que vamos. Maurício, ator, 23 anos, e Fernanda, atriz, 25 anos. Maravilha. Diagnosticados com síndrome de Down. Não curatelados, namoram há 3 anos. Galera, olha só. Essa questão é de uma prova da FGV de 2022, beleza? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, ela já está em vigor há muito tempo. Então, Maurício e Fernanda, embora pessoas com síndrome de Down, são plenamente capazes. Ponto. Não curatelados. Claro, são capazes. Namoram há 3 anos. Há 3 anos. Vamos lá. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram em processos diferentes a fixação de tomadas de decisão apoiada para o auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contratos, a qual se processou seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Poder Judiciário. Tomadas de decisão apoiada é um instrumento pelo qual a pessoa com deficiência realiza um requerimento judicial indicando pelo menos 2 apoiadores para auxiliá-lo na prática dos atos da vida civil. Não se trata aqui de representação ou assistência. Os apoiadores, a palavra de ordem é a palavra auxílio. É a única coisa que eles vão fazer. Auxiliar a pessoa com deficiência. Beleza. Está lá no 1368, letra A do Código Civil. Em 2021, Fernanda e Maurício assinaram contratos com uma emissora de TV, também assinados por seus respectivos apoiadores. Importante, para depois não resguarda mais os interesses do contratante, percebendo que eles estão sendo ali informados e tendo o auxílio necessário. Como precisarão morar próximo à emissora, o casal terá de mudar-se de sua cidade e, por isso, está buscando alugar um apartamento. Nessa conjuntura, Maurício e Fernanda conheceram Miguel, proprietário do imóvel que o casal pretende locar, beleza? Sobre a situação apresentada, conforme legislação brasileira, assinale a afirmativa correta. Vou sair aqui para a gente poder ler direitinho. Maurício e Fernanda são incapazes, está errado. B. Maurício e Fernanda são capazes, perfeito, por serem pessoas com deficiência apoiadas. Ou seja, caso não fosse apoiado, seria incapaz? Não, está errado isso aqui. Né? A tomada de decisão apoiada não vai interferir na capacidade deles. Eles são capazes porque são, independentemente daqueles apoiadores regularmente nomeados. Letra C. Maurício e Fernanda são capazes, independentemente do apoio, mas Miguel poderá exigir que os apoiadores contrassinem o contrato de locação
caso ele seja realmente celebrado. Perfeito é o nosso gabarito. O que pode te causar estranheza, desculpa, eu falei que tomada de decisão apoiada era o 1368A, não é não, tá, gente? Tomada de decisão está no está no nosso 1783, letra A. Desculpa, 1783, letra A. E o parágrafo 5º é o gabarito, que é a letra C. O parágrafo 5º permite que o terceiro com quem a pessoa apoiada for celebrar um contrato exija que os apoiadores assinem também esse contrato. Isso para dar maior segurança para aquele contratante de que eles estão recebendo toda a informação clara e adequada. Porque, vejam, se eles têm apoiadores nomeados, esses apoiadores devem auxiliá-lo na prática dos atos. Esse parágrafo 5º, ele é muito controvertido, porque se eles são plenamente capazes, esse terceiro não poderia exigir que o apoiador assinasse ali o ato, mas o legislador assim permitiu. A gente não vai entrar aqui na discussão sobre o parágrafo, mas saibam que isso é possível. Letra C é o nosso gabarito. Vamos lá. Letra D de dado. Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e de Fernanda, fica proibido de exigir que os apoiadores de ambos contrassinem um contrato. A letra D enganou muita gente quando isso caiu. Eu sempre chamo a atenção da galera para esse parágrafo 5º. Então, a letra C é o nosso gabarito. Vamos seguir. Bom, questão de número 9. Galera, vamos lá. Deixa eu ler aqui com vocês. João da Silva, buscando acomodar os 4 filhos, conforme cada um ia se casando, construiu casas sucessivas em cima de seu imóvel. Em cima, então, a construção vertical. Localizado no Morro Santa Marta, na cidade do Rio de Janeiro. Cada uma das casas é uma unidade distinta da original, construídas como unidades autônomas. Então, todas as casas que foram construídas para cima têm entradas próprias, têm uma autonomia, então não é um prédio com elevador, com escada, que você tem autonomia. Beleza. Beleza. Com o casamento de Carlos, seu filho mais novo, ele já havia erguido 4 unidades imobiliárias autônomas constituídas em matrícula própria, além do pavimento original, onde João reside com sua esposa Sirlene. No entanto, pouco tempo depois, João assume que tiveram uma filha fora do casamento e resolve construir mais uma casa em cima do pavimento de Carlos, a fim de que sua filha possa residir com seu marido. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Bom, como a questão disse que são unidades imobiliárias autônomas constituídas em matrícula própria, como ele está dizendo isso, beleza? Além do pavimento original, porque o direito de laje é um direito real autônomo. A gente precisa de uma matrícula própria, uma unidade imobiliária completamente autônoma daquela construção base. Então, o recado de que isso aqui é um direito de laje, o recado de que isso aqui pode ser um direito de laje, está no fato de que foi constituído em matrícula própria, beleza? Bom, mas vamos lá. Letra A. João poderá construir nova laje, desde que tal construção não seja feita no subsolo, pois o direito real de laje só abrange a seção de superfícies superiores. Está errado. O artigo 1510, letra A, ele admite a laje superior e apenas uma laje inferior. É a chamada laje em infrapartição. Então, o nosso direito real de laje pode se dar no subsolo, tá? Pode se dar no subsolo. Letra B. João poderá construir a casa para sua filha, tendo em vista se tratar de direito real de superfície. Não, não é direito real de superfície, beleza? O direito real de superfície, ele realiza um desdobramento da propriedade em propriedade da superfície e propriedade do solo. Não é o caso, né? O solo e a superfície ali, a construção base, pertencem a João. As lajes é que têm titulares autônomos. Então, isso aqui é direito real de laje, não é superfície. Letra C. João não poderá construir a casa para sua filha, uma vez que o direito real de laje se limita a apenas 4 pavimentos. Gente, a legislação
ela não limita o número de lajes superiores, salvo, claro, a legislação urbanística que pode impedir o número de andares naquele lugar. Mas, a rigor, não há limite no número de lajes superiores, só há limite no número de laje inferior, que só pode haver uma. Letra D, que é o nosso gabarito, diz assim: João só poderá construir a casa para sua filha mediante a autorização expressa dos titulares das demais lajes, respeitadas as posturas edilícias e urbanísticas vigentes. É isso, galera. Para você constituir um novo direito real de laje, todo mundo tem que autorizar, beleza? Todo mundo tem que autorizar. Então, novas lajes só podem ser constituídas se os lajeários, aqueles titulares das lajes que já existem, e também o dono da construção base autorizarem, certo? E é lógico, essa nova laje que surge tem que respeitar as posturas edilícias e urbanísticas, aquilo que eu disse, a legislação municipal que trata, por exemplo, do número de andares para aquela área, ou então do tipo de construção para aquela área. Tá certinho a letra D de dado, beleza? Vamos seguir. Questão de número 10, galera. Vamos lá. Questão de número 10. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Vamos ler junto. Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos. Beleza? Sônia e Teodoro estavam casados há 7 anos sobre o regime da comunhão parcial de bens quando o último veio a óbito. Então, Teodoro morreu. Regime da comunhão parcial, casados há 7 anos. Desde o casamento, o casal residia em uma belíssima cobertura na praia de Copacabana, que Teodoro havia comprado há mais de 20 anos, ou seja, muito antes do casamento. Então, galera, se eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, nesse regime, integram o patrimônio comum apenas os bens adquiridos durante o casamento a título oneroso. Os bens adquiridos a título gratuito durante o casamento não formam patrimônio comum e os bens adquiridos antes do casamento, a título gratuito ou oneroso, também não formam patrimônio comum. Eles não formam patrimônio comum. Então, essa cobertura na praia de Copa é só do Teodoro. É um bem exclusivo dele, ou seja, a Sônia não é meeira desse bem. A Sônia não é meeira desse bem. Tranquilo? Bom, após o falecimento de Theo, seus filhos do primeiro casamento procuraram Sônia e pediram a ela que entregasse o imóvel, alegando que, como ele não foi adquirido na constância do casamento, a viúva não teria direito sucessório sobre o bem. Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Galera, artigo 1829, inciso 1º, que traz a ordem de vocação hereditária. O cônjuge sobrevivente, no caso Sônia, concorre com os descendentes apenas com relação aos bens que ela não for meeira. Então, a Sônia, ela não é meeira dessa cobertura. A cobertura é 100% do Teodoro, mas quando o regime for o regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente, ele concorre com os descendentes apenas com relação aos bens particulares, aos bens exclusivos do morto. Então, vejam, o cônjuge sobrevivente, ele não pode ser ao mesmo tempo meeiro e herdeiro de um mesmo bem. Ou ele é meeiro ou ele é herdeiro. Isso na concorrência com os descendentes. Então, aqui, galera, a Sônia, ela tem direito sucessório. Ela é herdeira junto com os filhos do Teodoro do primeiro casamento, ficando dividindo o quinhão igual para todo mundo, beleza? Então, vamos logo para o nosso gabarito, porque não vale a pena a gente ficar lendo aqui os outros. O gabarito é a letra D de dado. Diz assim: os filhos do Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Galera, olha só. Então, a questão ela foi muito mais para o direito real de habitação.
O direito real de habitação está no artigo 1831. E o cônjuge sobrevivente, nesse caso, a Sônia, tem direito sucessório junto com os filhos. Mas, além disso, ela tem direito de morar no imóvel até morrer. Ela tem direito real de habitação. Porque o cônjuge sobrevivente tem esse direito no imóvel em que residia com o morto. Tá? Vamos ler as outras? Acho melhor a gente fazer a leitura aqui para ver o que está errado. Letra A. Como Sônia era casada com Teodoro pelo regime da comunhão parcial de bem, ela herda apenas os bens adquiridos na constância do casamento. Não. Os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, ela é meeira. Ela herda os bens que foram adquiridos antes do casamento ou durante a título gratuito. Está errada a letra A. B. Como Sônia era casada com Teodoro, ela possui o direito de preferência para alugar? Esquece, nada a ver. C. Os filhos de Teodoro não têm razão, pois ao cônjuge sobrevivente é assegurado direito real de habitação desde que casado sob o regime da comunhão parcial. Galera, esquece a letra C. Porque o direito real de habitar o imóvel, de morar no imóvel até morrer, ele independe do regime de bens. É irrelevante o regime de bens. Tá? Então, a letra D é o nosso gabarito. Está lá no artigo 1831 do Código. Então, a questão foi muito mais para o direito real de habitação, mas poderia ter ido para a questão sucessória. Sônia tem direito sucessório à cobertura junto com os filhos e, além disso, tem direito de ficar morando na cobertura até morrer. Se todos eles decidirem, por exemplo, vender o imóvel para um terceiro, esse terceiro que comprar, coitado, vai ser proprietário, mas quem vai morar é a Sônia. A Sônia tem o direito de morar ali até morrer. Vamos seguir. Questão de número 11, galera. Vamos que vamos. São 15, estamos acabando. Deixa eu aparecer aqui, né? Questão 11. Paulo é pai de Olívia, que tem 3 anos. Olivinha, pequena. Paulo é separado de Letícia, mãe de Olívia, e não detém a guarda da criança. Por sentença judicial, ficou fixado o valor de R$3.000 a título de pensão alimentícia em favor de Olívia. Então, a guarda está com a mãe, Letícia, e o pai, Paulo, paga R$3.000 lá para Olívia. Paulo deixou de pagar a pensão alimentícia nos últimos 5 meses e, ajuizada uma ação de execução contra ele, não foi possível encontrar patrimônio suficiente para fazer frente às obrigações inadimplidas. Entretanto, Paulo é também sócio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joias, sociedade que tem patrimônio considerável. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Vamos ver o que ele quer aqui. Letra A. Tendo em vista a absoluta autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, não é possível em nenhuma hipótese que na ação de execução Olívia atinja o patrimônio da pessoa jurídica Paulo Compra e Venda de Joias. Galera, está errado. Pelo que eu estou notando aqui, a questão quer que você fique ligado na chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Porque, a rigor, a desconsideração da personalidade jurídica ela ocorre quando você vai desconsiderar a personalidade da empresa, da pessoa jurídica, para alcançar o patrimônio pessoal do sócio, beleza? Mas o contrário também pode acontecer. Você desconsidera a personalidade da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica e responder por uma dívida do sócio. Porque, às vezes, o Paulo não tem patrimônio, mas o que ele fez? Ele foi colocando bens em nome da pessoa jurídica. Então, você desconsidera a personalidade jurídica da PJ para alcançar bens da PJ e responder por dívida do sócio. Isso pode acontecer. Beleza? Muito cuidado. Vamos lá. Está errada a letra A. É a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Letra B. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio da sociedade, independentemente de restar configurada a situação de abuso de personalidade jurídica. Não, está errada a parte final. A parte inicial vai bem, mas a parte final está errada. Por quê? Porque para a desconsideração, seja a direta, seja a inversa, o requisito é abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Artigo 50 do Código Civil.
Então, você tem que demonstrar, sim, que houve confusão patrimonial ou abuso de personalidade. Então, está errada aí a nossa letra B. Letra C. Ainda que se comprove o abuso da personalidade jurídica, a legislação apenas reconhece a hipótese de desconsideração direta. Está errado. Lá no artigo 50, a gente tem, nos parágrafos, a desconsideração inversa. E a letra D, que é o nosso gabarito, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que Olívia, mesmo sendo menor, ela é a autora da ação representada por Letícia, sua mãe, né? A fim de que Olívia atinja o patrimônio da sociedade Paulo Compra e Venda de Joia Limitada, caso se considere que Paulo praticou desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Perfeito, né? Abuso de personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial são hipóteses em que a desconsideração ela pode ser feita. Está corretíssima ali, a letra D é o nosso gabarito. Vamos seguir. Questão de número 12. Galera, vamos lá. Vamos ver o que está certo aqui. Carlos alugou um imóvel de sua propriedade a Amanda para fins residenciais pelo prazo de 30 meses. Opa, Lei 8245 de 91. 10 meses após a celebração do contrato de locação, Carlos vendeu o imóvel locado para Patrícia, que denunciou o contrato concedendo a Amanda o prazo de 90 dias para a desocupação do imóvel. Perfeito. Tá? Está de acordo com o artigo 8º da Lei 8245 de 91. Por quê? Vamos lá. Locador e locatário. Durante o vigor da locação, durante o prazo da locação, o locador não é o proprietário do bem? É. O locador pode vender o bem para um terceiro? Pode. Ele tem que permitir que o locatário exerça o direito de preferência. Se esse locatário não quiser exercer o direito de preferência, ele pode vender para um terceiro. Quando ele vende o bem para um terceiro, o que acontece com o contrato de locação? Esse terceiro, ele assume o lugar do locador e não é obrigado a respeitar o contrato de locação até o final. Então, ele pode notificar o locatário para deixar o bem em 90 dias. Se o locatário não deixa o bem em 90 dias, esse terceiro que assumiu o lugar do locador vai propor uma ação de despejo. Beleza? Uma ação de despejo. Ah, mas que absurdo, né? O locatário estava contando ficar ali por pelo menos 30 meses. Sim. O que o locatário poderia ter feito para se proteger? Ele poderia ter inserido no contrato de locação a chamada cláusula de vigência. A cláusula de vigência tem que estar expressa no contrato e esse contrato tem que ter sido levado a registro no cartório de imóveis. Essa cláusula de vigência é uma cláusula que foi instituída entre locatário e locador, mas que produz efeito em face de terceiro. Então, pela cláusula de vigência, o terceiro que compra o apartamento, ele tem que respeitar o contrato de locação até o final. Ele tem que respeitar o contrato de locação até o final. Tá? Até o final. A ideia é essa. Beleza, galera? Tranquilo? Tem que respeitar o contrato até o final. Tá certo? Maravilha? Então vamos lá. Letra A. Carlos não poderia alienar o imóvel? Claro que pode. Ele é proprietário. B. A alienação é possível, mas se o contrato contiver cláusula de vigência, em caso de alienação, e estiver averbado junto à matrícula do imóvel, Patrícia deve respeitar o prazo da locação. Exatamente. Patrícia, que é a compradora, vai assumir o lugar do locador, mas vai ter que respeitar a locação até o final, até o 30º mês. Tá certo? Letra B é o nosso gabarito. Letra C. Não há nenhum óbice à alienação do imóvel por Carlos a Patrícia e, uma vez realizado, o contrato de locação com a Amanda é automaticamente desfeito. Não, não é automaticamente desfeito, não. O terceiro assume o lugar do locador e, se o terceiro que assumiu o lugar do locador quiser, ele pode continuar com o contrato, pode deixar o contrato seguir o seu trâmite normalmente. Mas, se ele não quiser, ele pode denunciar e pedir para o locatário sair em 90 dias, salvo quando tem cláusula de vigência, que aí ele não pode denunciar. Letra D. Deixa eu sair daqui para a gente ler a letra D toda. Carlos tem o direito de vender o imóvel
durante o prazo de locação, mas nessa hipótese, a compradora Patrícia está necessariamente vinculada ao contrato de locação? Não, está errado. Então, gabarito, letra B de bola, questãozinha boa demais para você fazer. Vamos lá. Questão de número 13. Vamos ler junto aí. Renatinho, conhecido influencer digital, conquistou ao longo dos anos muitos seguidores e amealhou vultoso patrimônio. Renatinho é o único filho de Carla e Júlio, que se divorciaram quando Renatinho tinha 3 anos de idade. Carla nunca concordou com as atividades de influência digital desenvolvidas pelo filho, pois achava que ele deveria se dedicar aos estudos. Júlio, por outro lado, sempre incentivou bastante o filho e, inclusive, sempre atuou como gestor da carreira e do patrimônio de Renatinho. Aos 15 de março de 2022, Renatinho completou 16 anos e, na semana seguinte, realizou seu testamento sob a forma pública. Galera, a pessoa com 16 anos, o artigo 1860, parágrafo único, diz que ela pode testar independentemente da participação de um assistente. Tá? Independentemente da participação dos pais, o Renatinho pode testar 1860, parágrafo único. Sem mencionar tal fato para nenhum de seus pais. Em maio de 2022, Carla e Júlia, em comum acordo e atendendo ao pedido de Renatinho, emancipam seu filho. Beleza. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, primeira parte, trata-se de uma emancipação voluntária, aquela que os pais realizam em favor dos filhos. E para isso a gente precisa que o filho tenha pelo menos 16 anos, a vontade seja de ambos os pais, e essa emancipação feita por instrumento público. Até aí tudo bem. E para a tristeza de todos, em julho de 2022, Renatinho vem a óbito em acidente de carro, que também levou o motorista à morte. Fim trágico. Com a abertura da sucessão, seus pais foram surpreendidos com a existência do testamento e, mais ainda, com o fato de Renatinho ter destinado toda a parte disponível para a constituição de uma fundação. Galera, o Renatinho, ele tem herdeiros necessários? Tem. Os seus ascendentes, os pais. Se ele tem herdeiros necessários, os ascendentes, os pais, automaticamente 50% do patrimônio dele constitui a legítima. Fica engessado para beneficiar os seus pais na sucessão. Ele só pode dispor em testamento de 50% desse patrimônio e ele dispôs visando a constituição de uma fundação. Deixa eu sair aqui para vocês conseguirem ler. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Letra A. O testamento de Renatinho é válido, pois em que pese a incapacidade civil relativa no momento de sua feitura, a emancipação retroage e tem efeito. Não, está errado isso aqui. Ele com 16 anos pode testar, beleza? Então, isso aí antes da nossa emancipação mesmo, tá? Ele pode testar sem problema nenhum. Letra B. Agora eu já posso aparecer de novo. O testamento de Renatinho é válido em razão dos efeitos da emancipação? Não, está errado. Letra C. O testamento de Renatinho é válido, pois a lei civil assegura aos maiores de 16 a possibilidade de testar, bem como a possibilidade de serem chamados a suceder na sucessão testamentária as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Está certo. Ora, ele pode deixar o seu patrimônio para a constituição de uma fundação. É isso? Essa pessoa jurídica ela tem legitimidade, ela tem vocação hereditária. Ela tem como suceder. Beleza? Então está certo, a letra C é o nosso gabarito. Letra D. A deixa testamentária para a constituição de uma fundação seria válida, no entanto, em razão do testamento ter sido realizado quando o Renatinho tinha apenas 16 anos e não emancipado. Não, o testamento tudo será invalidado? De jeito nenhum. Né? Veja, independentemente da emancipação, você pode testar com 16 e mais, pode testar em favor de uma pessoa jurídica que será constituída com aquele patrimônio. Gabarito, portanto, letra C de casa. Beleza, vamos lá. Questão de número 14. Estamos acabando, vamos que vamos. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Clóvis, funcionário público aposentado, divorciado, falecido em março de 2020 com 75 anos, era pai de Leonora, 40 anos, e Luciana, 16 anos. Faleceu sem deixar dívidas e sem realizar doações aos seus herdeiros necessários. Titular de um patrimônio razoável, foi vítima de um câncer descoberto no estágio terminal, 6 meses antes da sua morte. Desde o nascimento de Luciana,
sempre foi uma preocupação de Clóvis proporcionar para ela as mesmas oportunidades desfrutadas por Leonora, quais sejam cursar o ensino superior com auxílio paterno e assim conseguir subsídios necessários para buscar uma carreira de sucesso profissional. Por esse motivo, Clóvis vendeu os 3 imóveis, que compõem 70% do seu patrimônio, de que era proprietário, quando Luciana ainda era criança, depositou esse dinheiro em conta bancária, juntamente com todas as suas economias, no intuito de deixar, quando sua morte, somente patrimônio em dinheiro. Vejam, ele deixou 70% do seu patrimônio para Luciana. Ele tem 2 herdeiras necessárias, suas filhas. Então, a partir do momento que ele deixou 20% da legítima em favor apenas de Luciana, ele está antecipando em vida essa legítima. Com a morte do Clóvis, deverá ocorrer uma compensação. No ano de 2019, ao saber de sua doença, Clóvis, em pleno exercício de suas faculdades mentais, elaborou um testamento público destinando toda a parte disponível de sua herança a Luciana. Beleza. Ele só depositou o dinheiro numa conta bancária, né? Ele não depositou o dinheiro em favor da Luciana, não. Então, tranquilo. Diante de seu falecimento, é possível afirmar que Clóvis não poderia vender seus imóveis ao longo da sua vida? Claro que poderia. Sabe por quê, gente? Porque, vejam, a compra e venda, por mais que ele tenha vendido 70%, por mais que ele tenha vendido imóveis, né? E isso faz com que a gente toque na parte da legítima, não tem problema. A proteção da legítima é uma proteção outorgada para fins de transferência gratuita. Porque para fins de transferência onerosa, você não tem perda patrimonial, você tem apenas uma substituição de patrimônio. O patrimônio do Clóvis, por mais que ele tenha vendido 70% do seu patrimônio, ele continua o mesmo. Só que antes esse patrimônio era identificado por imóvel, agora o patrimônio é identificado por dinheiro no banco. Beleza? Então, não tem problema nenhum, eu posso vender, mesmo tendo herdeiros necessários, eu posso vender 100% do meu patrimônio. Problema nenhum. Porque meu patrimônio vai ficar igual. Eu vendi os apartamentos, mas agora eu estou com dinheiro no banco, meu patrimônio é o mesmo. Tá? Vamos lá. Letra B. Caberá a Luciana 75% da herança de Clóvis. Já a Leonora receberá 25% da mesma herança. Opa, galera, desculpa. Galera, é o nosso gabarito, a letra B. Por quê? O que ele fez? No testamento, ele deixou 50% para a Luciana. É possível? É possível. Parte disponível dele, ele pode deixar toda para uma filha só. Problema nenhum. Então, o que compõe a sucessão do Clóvis, né? 50% que segue os termos da sucessão legítima. Esse 50%, 25% para a Luciana e 25% para a Leonora. Então, no final das contas, a Luciana vai ficar com 75%, 50% foi da parte disponível dele em testamento e os outros 25% da sucessão legítima. E a Leonora, 25%. Então, gabarito, letra B de bola. Não vou nem ler a outra para a gente não perder tempo. O nosso tempo já estourou. Vamos para a questão de número 15. Jorge foi atropelado por Vitor em 2 de fevereiro de 2016. Em razão desse evento, Jorge sofreu danos morais, materiais e estéticos, os quais surgiram e foram percebidos por ele imediatamente após o acidente, ou seja, fevereiro de 2016. Tempos depois, em 31 de janeiro de 2021, ou seja, quase 5 anos depois, Jorge procurou você como advogado e disse que pretendia ajuizar uma ação de reparação contra Vitor. Galera, responsabilidade civil extracontratual, prazo prescricional de 3 anos. Então, ele poderia propor essa ação até fevereiro de 2019. Já houve prescrição, gabarito, letra B de bola. A pretensão está prescrita, tendo em vista o prazo de 3 anos, ao qual se vincula a pretensão de reparação civil extracontratual. Maravilha? Isso está lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º. Lembrando, prazo prescricional da responsabilidade civil extracontratual, 3 anos. E o prazo prescricional da responsabilidade civil contratual, 10 anos. Beleza? Gabarito letra B de bola da questão número 15. Espero que vocês tenham arrebentado. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no prof.rafaelmendonça. Vamos manter contato. Galera, boa sorte, grande abraço, até a próxima.
Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar início aqui à correção das nossas questões, nosso desafio. Para quem não me conhece, sou o professor Haroldo Lourenço. Quem não teve a oportunidade de já ser aluno do curso, já não assistiu minhas aulas, então, evidentemente, me apresentar. Sou o professor Haroldo Lourenço, professor de Processo Civil aqui do curso Fórum. Então, nós estamos aí, o desafio foi lançado, então me desafiaram, estou aqui com vocês com essas questões para a gente dar uma lida aí e fazer uma ótima, digamos, revisão ou preparação de vocês para o exame da ordem. Vou subir as questões aqui sem perda de tempo, a gente já vai lendo, comentando cada uma delas, comentando os gabaritos, tá? Vamos lá, primeira questão. Ainda no início da fase de conhecimento de determinado processo, as partes e o magistrado, de comum acordo, resolvem fixar um calendário para a prática de atos processuais. Olha que tema interessante. Estipulado que a realização da audiência ocorreria em determinada data. A parte ré não comparece e alega que não foi devidamente intimada para o ato, requerendo a designação de nova data. Nesse contexto, você, como advogado, é procurado pela parte ré, que busca avaliar as consequências do seu não comparecimento. Nesse sentido, é correto afirmar que, letra A, o calendário não vincula o juiz. Errado. Foi o seguinte, volta para mim, por favor. Vamos dar uma entendida aqui nesse assunto, antes da gente ler as questões, que eu acho que fica mais fácil para fluir aqui o nosso trabalho. A questão é exatamente sobre o que nós chamamos de negócio jurídico processual. Para quem não lembra, está no artigo 190, 191 do CPC. Nós podemos negociar questões estritamente processuais. Nós estamos acostumados na faculdade, na vida inteira, teu professor na faculdade realmente falou muito sobre isso, sobre negócios jurídicos de direito material, uma compra e venda, uma locação, uma doação. Só que eu posso negociar questões estritamente processuais? Claro que posso. Nesse exemplo, especificadamente, foi um calendário processual. Haroldo, mas o que é um calendário processual? O calendário processual é uma maneira que as partes estabelecem, juntamente com o juiz, por exemplo, em uma audiência, dizendo quais são as datas para a prática de todos os atos no processo. Por exemplo, olha, a contestação tem que ser até o dia 10, a réplica até o dia 30, a produção de prova vai até o dia 1º do outro mês até o dia 15. A audiência vai ser marcada para o dia tal. Qual a vantagem de você fazer desse jeito? Qual a vantagem de você ter um calendário? Muito simples, que é o centro da pergunta da prova de vocês. Quando você já estabelece previamente o calendário com as datas, com os prazos, com os dias, as partes não precisam mais ser intimadas, porque elas já sabem quais são as datas. Se vocês fizerem estágio, trabalharem em cartório, trabalharem em escritório, vocês percebem que o que mais demora num processo não é você entrar com uma petição, é o cartório te intimar para a prática dos atos. Às vezes sai uma sentença, tem cartório que leva 40 dias para publicar aquela intimação no Diário de Justiça Eletrônica. Quando você já sabe as datas previamente estabelecidas, está tudo resolvido, não tem esse problema, beleza? Vamos ler agora com esse entendimento, foca no artigo 190 e 191. Volta para a questão para a gente ler com eles aí. Vamos lá, letra A. O calendário não vincula o juiz. Claro que vincula, artigo 191 do CPC, vincula todos que dele participam. Vincula o juiz, vincula as partes, as quais só podem requerer a modificação de datas se apresentada justa causa. Então, olha, eu posso requerer a modificação se eu apresentar uma justa causa. Pode acontecer. Mas é claro que o calendário vincula as partes, vincula o juiz, vincula a todos. Pode ter participação do perito, por exemplo, a perícia vai se realizar no mês de março de 2023. O perito já está sabendo quando ele tem que trabalhar. Vincula todo mundo, vincula os serventuários, servidores, técnicos, analistas, todo mundo está vinculado ao calendário processual. Todo mundo que dele participe, evidentemente. Volta na tela, por favor. Letra B. O calendário processual pode ser imposto pelo magistrado em casos excepcionais, sem a necessidade de prévio acordo entre as partes. Gente, é um negócio. Tem que ter a participação das partes obrigatoriamente. C. Com exceção da audiência, dispensa-se a intimação das partes para a prática dos demais atos processuais cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Galera, presta atenção. Vocês pegaram lá o artigo 191 do CPC? Vou até abrir aqui também para eu ler junto com vocês. Olha o artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos dele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Matou a questão. Volta na tela, por favor. Letra D.
A ré não poderia deixar de comparecer à audiência, pois a modificação do calendário pelo juiz ou pelas partes somente é possível em casos excepcionais, devidamente justificados. Esse é o gabarito, letra D de dado. Beleza, gente? Próxima questão, por favor. O condomínio do edifício Residências, tendo observado o surgimento de diversos vícios ocultos nas áreas de uso comum do prédio, construído pela mestre de obras em engenharia, ajuizou a ação de produção antecipada de provas, na qual requeriu a produção de prova pericial. Para tanto, argumentou que o prévio conhecimento dos fatos sob o ângulo técnico poderá evitar ou justificar a futura ação futura, tá no mesmo, né? A depender do resultado da perícia. Devidamente citada, a mestre de obras de engenharias S.A. apresentou manifestação na qual alega que não há qualquer risco de perecimento da prova, pois os vícios eventualmente constatados permaneceriam no local, sendo impertinente, portanto, o ajuizamento de produção antecipada de provas, considerando o caso narrado, assinale a afirmativa abaixo correta. Volta para mim, por favor. Olha só, gente. O artigo 381 do CPC, ele traz lá um instituto da chamada produção antecipada de prova. Vamos entender qual é o contexto aqui. Se chama de produção antecipada de provas porque você vai produzi-la antes do momento adequado. Qual seria o momento adequado? O ajuizar uma ação, petição inicial, audiência, contestação, réplica, chegar à fase de produção de provas. Aqui eu vou antecipar isso. Eu vou produzir antes do tempo, por alguma razão justificada. Olha o artigo 381 do CPC. Lá você tem várias justificativas para a produção antecipada de provas. E a questão o enunciado está perfeito, o advogado agiu certo, porque olha só, inciso primeiro, eu vou produzir antecipadamente a prova quando eu tiver um fundado receio de se tornar impossível a verificação dos fatos. Um exemplo clássico para você não esquecer. Eu preciso da oitiva de uma testemunha. Essa testemunha tem 95 anos, acabou de ser enterrada e está na UTI do hospital. Eu tenho um risco de não conseguir produzir essa prova? Claro. Se você ajuizar uma ação hoje no judiciário, cara, a audiência vai ser marcada para novembro de 2023. Fim do ano, está começando o ano. Há um risco muito grande dessa velhinha, essa testemunha, não estar viva até lá. Isso é o principal exemplo de produção antecipada de provas, mas não é o único. Olha os outros casos. A prova a ser produzida ser suscetível a viabilizar a autocomposição de um litígio. Claro, tem um vazamento no prédio, como exemplo desse problema aí. Eu não sei se o vazamento é do apartamento de cima do meu ou se é do prédio. É importante eu separar isso. Então, eu faço uma produção antecipada de provas para viabilizar, por exemplo, um acordo. Para conseguir obter um acordo no processo. Isso é viável? Claro, totalmente admissível. Entendeu isso? Ou então, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar que se ajuize uma ação. Porque, veja, eu faço uma perícia e essa empresa aí de construção, essa mestre, não sei o que lá, de engenharia, ela pode perceber, mestre de obras, que o erro dela foi tão grave que é melhor a gente já fazer um acordo. Já resolveu o problema por aqui. Então, você produz antecipadamente a prova para descobrir. É comum chamar que é uma demanda de descoberta, discovery, né? Então, você vai tentar descobrir quais são as causas para evitar que nós tenhamos uma ação judicial. Beleza? Volta para a tela, por favor. Vamos lá. Letra A. A pretensão de prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura em face da mestre de obras não é suficiente para a admissibilidade da produção antecipada de provas. É suficiente. Acabei de explicar para vocês. Letra B. A produção antecipada de provas proposta pelo condomínio do edifício Residências previne a competência para a ação principal, eventualmente proposta em face da mestre de obras de engenharia. Gente, preste atenção nisso. Não gera prevenção. A propositura de prova antecipada, ela não previne a competência. Olha o artigo 381, parágrafo 3º. Entende isso? Se eu ajuizei a produção antecipada de provas no Rio, na Barra da Tijuca, isso não quer dizer que a ação principal tem que tramitar na Barra da Tijuca. Se eu ajuizei na Barra, ou na primeira vara civil da Barra, não quer dizer que a ação principal tenha que ser na primeira vara civil da Barra, pode cair na terceira. É a livre distribuição. A produção antecipada de provas é totalmente autônoma, ela não está vinculada à ação principal. Todo mundo enxerga isso? Voltando para a questão, por favor. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura aí. Letra C. Na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência dos fatos alegados pelo condomínio do edifício Residências.
nem sobre as suas respectivas consequências jurídicas. Perfeito. Presta atenção nisso, gente. A ideia é só a produção da prova, não é a valoração da prova. As partes é que irão dar o valor que elas entenderem adequado para essa prova. Inclusive, isso pode acontecer no processo principal posteriormente. Então, nesse momento, o juiz não avalia a prova, ele simplesmente produz a prova. Ele não entra no mérito dessa prova. Presta muita atenção nisso. O juiz não avaliará o mérito da prova. Olha o artigo 382, parágrafo 2º. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Veja, é uma etapa somente de produção de prova, não é uma etapa de valoração da prova. Perfeito isso? Beleza? Vamos voltar para a tela aí, por favor. D. No procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que defira a produção de prova pleiteada pelo condomínio. Não. Ó, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admite defesa ou recurso, certo? Porque não tem discussão de mérito. Mas você admite defesa ou recurso contra a decisão que indeferir totalmente a prova pleiteada. Questão difícil, né? Muito detalhista, né? Salvo contra a decisão que indeferir totalmente a prova pleiteada. Nesse caso, vai caber recurso. Perfeito? Gabarito letra C de casa. Próxima questão, por favor. Por mais de 10 anos, Leandro foi locatário de uma sala comercial de propriedade de Paula, na qual instalou seu consultório para atendimentos médicos. Decidido a se aposentar, Leandro notificou Paula, informando a rescisão contratual e colocando-se à disposição para entregar o imóvel. Ultrapassados 4 meses sem retorno da locadora, Leandro ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual com pedido de consignação das chaves. Diante disso, Paula apresentou contestação e reconvenção, na qual pleiteia a cobrança de danos materiais por diversos problemas encontrados no imóvel. Diante desse imbróglio, e reconsiderando a sua aposentadoria, Leandro consulta advogado para avaliar a possibilidade de desistir da ação. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Veja, pensei que fosse particular de locação, eu trabalho no direito imobiliário, na minha advocacia, já pensei logo nisso. Mas, enfim, a pergunta é outra. A questão é, foi ajuizada a ação, o réu apresentou contestação, a ré, né, a locadora, apresentou contestação e reconvenção. Eu posso desistir da ação essa altura do campeonato? Veja, nesse caso, eu até posso desistir. Entende isso? Mas eu dependo da concordância da parte contrária. A desistência ela pode ser apresentada até a sentença. Mas como o réu já foi citado e apresentou contestação e reconvenção, eu posso desistir. Agora, lembrando, tem reconvenção. O fato de eu desistir da minha ação principal não quer dizer que a reconvenção vai ser extinta. E a reconvenção segue o baile, segue a vida. Vamos ler as opções aí. Letra A. Por ter sido apresentada contestação, o Leandro poderá desistir da ação até a sentença, o que ficará sujeito à concordância da Paula. Veja, por ter sido apresentada contestação, Leandro poderá desistir da ação até a sentença, o que ficará sujeito à concordância da Paula. Ele vai depender da concordância da Paula, mas para ele desistir, nesse caso que já teve contestação, é obrigatório o consentimento da Paula. B. Como foi oferecida a contestação, Leandro não poderá mais desistir da ação. Errado. Pode sim. C. Caso apresentada a desistência da ação por Leandro, a sua conduta implicará a desistência implícita da reconvenção. Totalmente errado. Viagem. D. Caso Leandro desista da ação, isso acarretará a extinção da sem resolução do mérito, obstando a propositura de nova ação com o mesmo objeto. Galera, presta atenção nisso. Volta para mim. A desistência da ação é uma causa de extinção do processo sem resolução de mérito. É uma causa de extinção do processo sem resolução de mérito. Claro que ele pode ajuizar depois. Então, veja, volta aqui que eu já não lembro qual é a certa. A certa acho que é a letra A, né? Vamos lá. Volta para a tela, por favor. Por ter sido apresentada a contestação, Leandro poderá desistir da ação até a sentença, ficando sujeito à concordância da Paula. Perfeita. B. Como oferecida a contestação, Leandro não pode desistir. Pode sim, errado. C. Apresentada a desistência da ação, Leandro só implicará... Não. A reconvenção segue o baile sozinha. D. Caso Leandro desista da ação, isso acarretará a extinção da ação sem resolução de mérito. Gente, se a extinção sem resolução não obsta que eu ajuize de novo a mesma ação. Gabarito, letra A. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Quarta questão.
Maria promoveu uma ação de divórcio em face do seu ex-marido João, sendo que o réu foi inicialmente dado como residente na casa da sua ex-mulher, embora ali já não residisse mais. Ele está se divorciando, mas ainda morava na casa da ex-mulher, né? Quando da tentativa de citação, foi lavrada a certidão negativa, esclarecendo que a autora informou que o réu tinha regressado a Portugal. Diante disso, João veio a ser citado por edital, a requerimento da autora. João, após transitada em julgada a sentença da ação de divórcio, teve conhecimento da ação, diante do fato de que a autora necessariamente sabia o endereço dos familiares do requerido na cidade onde, por último, residiu com ele em Portugal, e de onde era contactada telefonicamente, essa palavra nem sei se existe, né? Telefonicamente, com frequência por ele. Procurou você para esclarecer sobre os aspectos e efeitos da citação no processo brasileiro. Galera, olha só, presta muita atenção no seguinte, presta muita atenção. Se havia o endereço, meios de comunicação para chegar até o citando, ainda que em Portugal, dane-se, carta rogatória. A Maria não podia pegar e falar que não sabia o endereço do cara. É dever dela informar qual era o endereço dele. E aí toma cuidado, ela agiu de maneira deliberada, ela pode ter, inclusive, ser penalizada. Haroldo, o processo já transitou em julgado, ele pode ingressar no processo e requerer a nulidade, sem problema nenhum, tá? Vamos ler as opções, vamos lá. Letra A. Maria não poderá ser apenada por requerer citação para edital, uma vez que houve ocorrência de uma das circunstâncias autorizadoras da sua realização. Pode sim. B. A citação de João é válida? Não, porque quando ignorado em certo e inacessível lugar em que se encontrar, o citando é autorizado a citação para edital, mas ele não estava em local ignorado, inacessível, nada disso. C. A citação para edital é nula, porque não foram efetuadas diligências necessárias, tendo em vista a existência de elementos sobre o verdadeiro paradeiro do réu. C, gabarito. D, já houve a sanatória do vício de citação do João, porque a sentença da ação de divórcio já transitou em julgado. Galera, prestem atenção nisso. O vício de citação, ele nunca se convalida. A única maneira de convalidar o vício de citação é caso a pessoa compareça ao processo. Se eu fui citado por edital, não compareci, não tomei ciência, você tem uma nulidade total. O momento que eu compareci esse processo, nessa primeira oportunidade, sob pena de preclusão, eu tenho que alegar esse defeito de citação. Nesse primeiro momento, nessa primeira oportunidade. Alega o defeito de citação, ela será acolhida e retornará ao processo ao início, desfazendo o trânsito em julgado, desfazendo tudo. Perfeito? Gabarito, letra C de casa. Vamos para a próxima, questão 5. Com o objetivo de obter tratamento médico adequado e internação em hospital particular, Pedro propõe uma demanda judicial em face do plano de saúde X, com pedido de tutela provisória de urgência incidental. Concedida a tutela provisória devidamente cumprida pelo réu, é proferida sentença de improcedência do pedido apresentado por Pedro, a qual transita em julgado diante da ausência de interposição de qualquer recurso. O cara pediu uma tutela, foi deferida e depois foi julgado improcedente o pedido transitando em julgado. O réu, então, apresenta em juízo requerimento para que Pedro repare os prejuízos decorrentes da efetivação da tutela provisória anteriormente deferida, tá certo? Com pagamento de indenização referente a todo o tratamento médico dispensado, certíssimo, tem que ter indenização. Veja, toda vez que eu requeiro uma tutela provisória, sendo ela julgada improcedente, ao final do processo, haverá obrigatoriamente o dever de reparar eventuais prejuízos que essa pessoa venha a sofrer. Isso está no artigo 302 do CPC. Veja, o cara requeriu uma tutela, fez um atendimento médico, provavelmente carérrimo. Ao final, o pedido foi julgado improcedente, dizendo que a tutela não era cabível, mas ela foi concedida. A parte contrária pode, nos mesmos autos do processo, obter a reparação dos danos. É o 302 e o seu parágrafo único. Olha aqui, ó. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Volta para a tela, por favor. Vamos ler as questões. Letra A. O autor, então vamos pegar aqui a primeira questão. Ó. O autor responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela provisória de urgência causar ao réu, dentre outras hipóteses, se a sentença lhe for desfavorável. De cara logo a primeira, é essa aí. B.
Por se contrapor aos princípios do acesso à justiça e à inafastabilidade do controle jurisdicional, não há previsão legal de indenização pelos prejuízos efetivamente causados pelo autor, com a efetivação da tutela provisória. Assim, artigo 302, acabei de falar com vocês. Se a liquidação e a cobrança da indenização referente aos prejuízos sofridos pelo réu será efetivada pela efetivação da tutela de urgência, seguindo a regra geral, deverá ser objeto de ação própria. Não, acabei de falar, 302, parágrafo único, na mesmos autos. D. A indenização pretendida pelo réu afasta a possibilidade de eventual dano processual. Não, isso é a indenização por dano processual. Claro que o cara vai receber uma indenização pelo dano processual, óbvio, no mesmo processo. Perfeito? Vamos para a próxima questão, a questão número 6, né? Vamos para ela aí, ó. Olha aí. Proposta uma demanda judicial com a presença de 150 autores no polo ativo. Isso é uma piada, né? Você não pode ajuizar uma ação com essa cabeçada de gente. Obviamente, isso vai prejudicar o bom andamento do processo. Isso é o que se costuma chamar de litisconsórcio multitudinário. E aí nós temos várias consequências de eu formar um litisconsórcio desse jeito. A parte ré, regularmente citada, peticiona nos autos apenas e exclusivamente no sentido de que seja limitado o número de litigantes, informando ainda que sua contestação será apresentada no momento oportuno. Perfeito, sem problema nenhum, tá? Esse pedido de limitação dele interrompe o prazo para a prática de outros atos. A parte autora, então, se antecipando a conclusão dos autos ao magistrado competente, requer que o réu seja considerado revel por não ter apresentado sua contestação no momento oportuno. Com base no Código de Processo Civil, é correto afirmar que... Vamos lá, volta para mim, deixa eu explicar para vocês primeiro esse ponto aí. Ó. Pega teu código, vocês estão com o código aí, né? Vai no artigo 113. O 113, ele fala da hipótese de um litisconsórcio ativo que eu forme com uma multidão de pessoas. Então, veja, olha o 113, parágrafo 1º. Caso eu tenha... Por exemplo, você é advogado e você é contratado por todas as pessoas que estavam em um ônibus que se envolveu no acidente. Então, tinha lá a cabeçada de gente dentro do ônibus. E aí teve um acidente nesse ônibus. E, por coincidência, todas essas pessoas lhe procuram para fazer uma ação de indenização. Então, você tem uma ação aí proposta por 80 pessoas, 100 pessoas. É claro que isso pode prejudicar o direito de defesa do réu. E o réu pode, em qualquer momento do processo de conhecimento, após a contestação, na audiência, na fase recursal, na liquidação, na execução, requerer o desmembramento desse processo. Que esse processo seja fatiado em várias fases. E caso eu requeira isso no prazo que eu tiver para uma eventual manifestação, para uma contestação, para uma apelação, esse pedido interrompe meu prazo recursal. Entende bem isso? Isso está no artigo 113, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Vamos ler as opções aqui que a gente vai achar o gabarito aí, com certeza. Vamos lá. Volta para a tela aí. Letra A. O juiz pode limitar o litisconsórcio facultativo contra o número de litigantes na fase de conhecimento ou de liquidação de sentença, sendo vedada a limitação na execução. Acabei de falar que é cabível em qualquer fase do processo. B. O requerimento de limitação do litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que solucionar a questão. É essa. Gabarito, letra B de bola. Artigo 113 do Código de Processo Civil. C. O fato de o réu não ter apresentado a sua contestação no prazo regular tem como consequência a incidência de pleno direito da revelia material. Errado. Você interrompe o prazo de defesa, não tem como ter revelia. D. Apresentado o requerimento de limitação do número de litigantes com base apenas no potencial prejuízo ao direito de defesa do réu, deve o magistrado limitar a sua análise a tal argumento, sendo vedado decidir com base em fundamento diverso, ainda que oportunizada a manifestação das partes. Galera, qual o fundamento de limitação? Dificuldade de direito de defesa ou retardamento da marcha processual. Eu posso requerer isso sempre que eu tiver a rápida solução do litígio ou comprometer, gerar dificuldade para o exercício do direito de defesa. Então, tem vários fundamentos, não só. A lei mesmo já estabelece. Perfeito, galera? Gabarito, então, letra B de bola, tá? Próxima questão, 7ª questão. João ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais contra Carla.
Ao examinar a petição inicial, o juiz competente entendeu que a causa dispensava a fase instrutória e, independentemente da citação de Carla, julgou liminarmente improcedente o pedido, visto que, contrário a enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, eu apresentei a petição inicial, o João ajuizou a petição inicial, antes mesmo de citar a mulher aqui, quem foi? A Carla, ele já entendeu que era contrário a uma súmula do STJ. Improcedente. Acabou. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que João deverá impor. Letra A. O agravo do instrumento, uma vez que o julgamento de improcedência liminar do pedido ocorre por meio de interpretação de decisão interlocutória. Não. Ele deu uma sentença. O juiz julgou improcedente o pedido. É uma sentença, então é claro que é apelação. Letra B, agravo do instrumento, tendo em vista que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em questão em recurso de apelação. Errado. C, apelação, sendo facultado ao juiz retratar-se no prazo de 5 dias do julgamento liminar de improcedência do pedido. É essa. Galera, pega lá o artigo 332 do CPC. O 332 do CPC, ele permite ao juiz aplicar o chamado efeito regressivo. A lei autoriza que o magistrado reconsidere a sua decisão. Ele volte atrás da sua decisão. Volta para mim, por favor. Ó, nós temos 3 casos no nosso ordenamento, anota, onde é possível eu interpor apelação e o juiz voltar atrás da sua decisão. Então, veja, se foi dada uma sentença de improcedência liminar, ou seja, foi julgado totalmente improcedente o pedido que foi apresentado, não tem como você falar em agravo do instrumento, gente. Eu apresentei minha petição inicial, ela era contrária ao enunciado de uma súmula e o juiz julgou improcedente. Agora, presta atenção. São 3 casos onde eu vou interpor apelação e, ao interpor recurso de apelação, o juiz poderá se retratar. Presta muita atenção nisso, hein? Casos de sentença de indeferimento de petição inicial. Apresentei a petição inicial, o juiz entendeu que minha petição é inepta, por exemplo. Indeferiu minha petição inicial. Cabe recurso de apelação, 5 dias de retratação. Apresentei a petição inicial e o juiz julgou improcedente de maneira liminar, como está sendo perguntado aqui. A apelação, retratação do juiz, ele reconsidera a sua decisão se ele achar que é adequado, prazo de 5 dias. Terceira hipótese, extinção do processo sem resolução de mérito. Apresentei minha petição inicial, o juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito, por qualquer motivo, ilegitimidade, falta de interesse, litispendência, qualquer coisa, basta ser sem resolução. Interpôs a apelação, ele pode se retratar no prazo de 5 dias. Perfeito? 3 hipóteses. Gabarito da questão, letra C. Deixa eu ler a letra D. Apelação sendo o recurso distribuído diretamente a um relator no tribunal. Tudo errado. Pode voltar para mim aqui, por favor. A apelação sempre será interposta no primeiro grau, nunca diretamente no tribunal. Eu interponho para o primeiro grau, ou seja, o mesmo juiz sentenciante. Vamos imaginar, estava na 3ª vara civil. Eu interponho a apelação para a 3ª vara civil. O cara intima a parte contrária para apresentar contra-razões, remete o recurso para o tribunal, diretamente. Perfeito? Vamos voltar aí, podemos ir para a 8ª questão. Vamos lá. No âmbito de um contrato de prestação de serviços celebrado entre as sociedades empresárias Infraestrutura S.A. e Campo Lindo, Sociedade Anônima, foi prevista a cláusula compromissória arbitral. Olha que questão interessante, hein? Na qual as partes acordaram que qualquer litígio de natureza patrimonial decorrente do contrato seria submetido ao tribunal arbitral. Então, olha isso. Para quem não lembra, vamos voltar aqui para a tela. Deixa eu dar uma explicada rápida disso aqui. Quando a gente fala em arbitragem, a arbitragem é uma justiça privada. Como assim? As partes, contratualmente, estabelecem no seu contrato, cláusula 18ª. Caso tenhamos algum litígio decorrente deste contrato, nós não iremos para o judiciário e contrataremos um tribunal arbitral. Isso é válido, Haroldo? Totalmente válido. A arbitragem no Brasil ela é equiparada ao Poder Judiciário, tá? E prestem atenção, a decisão dada por um juiz arbitral tem força de sentença. É um título executivo judicial. As partes não querem levar o seu litígio para o judiciário, porque demora muito, na arbitragem é muito mais rápido. Não havendo previsão na lei, o procedimento arbitral tem que terminar em 6 meses. Acabou. Ao final foi dada uma sentença e essa sentença é um título executivo judicial. Perfeito? Vamos voltar para a tela para a gente continuar lendo aqui.
Então, veja, duas empresas firmaram um contrato e nesse contrato tinha uma previsão de uma cláusula compromissória. Tá? Perfeito. Surgindo conflito e havendo resistência da Infraestrutura SA contra a instituição da arbitragem, assinale a opção que representa a conduta a ser adotada pela Campo Lindo SA. A Campo Lindo SA pode adotar medida coercitiva mediante autorização do tribunal arbitral para que a infraestrutura se submeta forçadamente ao procedimento arbitral, em respeito à cláusula compromissória firmada no contrato de prestação de serviço. Não. Se eu tenho uma cláusula compromissória e a parte não está cumprindo, eu vou ajuizar uma ação no judiciário para que compareça em juízo e no processo judicial firme o teor dessa cláusula compromissória, para que as partes possam ir para a arbitragem. B. Campo Lindo poderá submeter o conflito à jurisdição arbitral, ainda que sem participação da infraestrutura. Não dá, né, gente? É o procedimento, tem que ter contraditório. Como é que você vai submeter o negócio ao procedimento arbitral sem a participação da parte contrária? Não tem como. C. Campo Lindo SA pode requerer a citação da Infraestrutura SA para comparecer em juízo no intuito de lavrar o compromisso arbitral, designando o juiz de audiência especial com esse fim. É esse. Gabarito letra C de casa. Isso é o artigo 7º da Lei 9.307 de 96. Esse é o artigo 7º da Lei 9.307 de 96. Desde dado, Campo Lindo SA pode ajuizar ação judicial contra a Infraestrutura SA, para que o Poder Judiciário resolva o mérito do conflito decorrente do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes. Gente, se tem previsão de arbitragem, não pode ir para o Judiciário. Entende bem isso? Volta para mim aqui. Lei 9.307 de 96, a lei da arbitragem. O artigo 7º fala, quando uma das partes apresentar resistência à instituição da arbitragem, eu vou para o Judiciário, numa ação de obrigação de fazer, para forçar a instituição da arbitragem. Perfeito? Voltando para a tela, 9ª questão. Próxima, isso. Ó, Paolo e Ana Sávia, casados há mais de 10 anos sob o regime de comunhão parcial de bens, constituíram ao longo do casamento um enorme patrimônio que contava com carros de luxo, mansões, fazenda, dentre outros bens. Que isso, hein? Que inveja, hein? Certo dia, por conta de uma compra e venda realizada 5 anos após o casamento, Paola é citada em uma ação que versa sobre direito real imobiliário. Ana Sávia, ao saber do fato, vai até seu advogado e questiona se ela deveria ser citada, pois envolve patrimônio familiar. Sobre o assunto, o advogado responde corretamente que, no caso em apreço, preste atenção, volta para cá. Toda vez que eu tiver uma ação real imobiliária, uma ação que discuta direitos reais, direitos sobre bens imóveis, de novo, sobre bens imóveis, se essa ação judicial proposta estivesse discutindo, tá, um carro deles, a mulher não teria que participar. Mas se é uma ação discutindo bens imóveis, a ação proposta por um terceiro tem que ser feita em litisconsórcio entre marido e mulher. Companheiro e companheira. Se aplica isso também para a união estável. E veja que a questão falou que eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, tá? A questão falou que eles eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Isso é um caso de litisconsórcio passivo necessário. Perfeito? Vamos ler as opções. Letra A. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges entre a ação que versa sobre direito real imobiliário, mesmo que casados pelo regime da separação absoluta. Aí não. Tá vindo tudo muito bem. Aí no final ficou tudo errado. B. Ana Sávia não deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo facultativo. Errado. É um litisconsórcio passivo necessário. Um litisconsórcio passivo necessário. Obrigatória a participação de todos. Avança aí, letra C. Passa isso. Ana Sávia não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que versa o direito real imobiliário. Existe, claro que existe. Galera, nem falei o artigo, né? Pega lá o Código de Processo Civil, vai no artigo 73 do Código de Processo Civil. Artigo 73, parágrafo 1º. Letra D. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre cônjuges em uma ação que versa sobre direito real imobiliário, salvo
se casados pelo regime da separação absoluta de bens. Salvo se casados pelo regime da separação absoluta de bens. Perfeito? Volta para mim aqui. Ó, se a pessoa casada pelo regime da comunhão parcial de bens vai ajuizar uma ação real imobiliária, ela precisa do consentimento do cônjuge. Agora, se alguém ajuiza uma ação contra eles, uma ação real imobiliária tem que ser em desconsórcio. Guarda bem isso, perfeito? 10ª questão, vamos lá. Pedro, representado por sua genitora, propõe ação de alimentos em face de João, seu genitor, que residia em Recife. Após desconstituir o advogado que atuou na fase de conhecimento em Belo Horizonte, onde o autor morava quando do início da demanda, a genitora de Pedro procura você, na qualidade de advogado, indagando sobre a possibilidade de que o cumprimento de sentença tramite no município de São Paulo, onde atualmente ela e o filho residem, ressalvado que o genitor não mudou de endereço. Olha que pergunta interessante. Galera, a ação de alimentos, a execução de alimentos, ela tem uma regra que é chamada execução itinerante. É possível que a execução vá caminhando. É possível que a execução vá andando. Presta bem atenção nisso, anota aí. Você vai achar isso no artigo 516, parágrafo único do CPC. E artigo 528, parágrafo 9º. 516, parágrafo único do CPC e 528, parágrafo 9º. Veja, a minha ação de conhecimento tramitou no Rio. A execução pode se dar em São Paulo? Sim. Desde que seja o atual domicílio do executado, atual domicílio do exequente, seja o local dos bens do devedor, nenhum problema. Você vai caminhando com a execução, tudo em prol de uma maior efetividade do processo. Compreende bem isso? Vamos lá, vamos dar uma lida nas opções. Letra A, vamos lá. Letra A. Olha o que ela fala aqui, ó. O cumprimento de sentença pode ser realizado em São Paulo, embora também pudesse ocorrer em Belo Horizonte, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Acabou, matou. 528, parágrafo 9º. B. O cumprimento não pode ser realizado em São Paulo, tendo em vista que a competência é determinada no momento do juízo, do registro ou da distribuição na petição inicial. Até tá certo aqui, tá? A competência é firmada no momento do registro ou da distribuição, mas a execução não segue essa regra. 516, parágrafo único, 528, parágrafo 9º. Letra C. O cumprimento de sentença somente pode ser realizado em São Paulo, uma vez que a mudança de endereço altera o critério de natureza absoluta de forma que não há opção. Está errado, você tem várias opções. O cumprimento de sentença somente pode ocorrer em Recife, onde o genitor reside. Perfeito, galera? Gabarito letra A. Próxima questão. Vamos lá. Paulo Filho pretende ajuizar uma ação de cobrança em face de Arnaldo José, tendo em vista um contrato de compra e venda firmado entre ambos. As alegações de fato propostas por Paulo podem ser comprovadas apenas documentalmente, e existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Ao questionar seu advogado sobre sua pretensão, Paulo Filho buscou saber se existia a possibilidade de que lhe fosse concedida uma tutela de evidência, com o intuito de sanar o problema de forma mais célere. Como advogado de Paulo, assinar a opção correta. Olha, eu tenho prova documental clara do que eu estou afirmando, e no sentido do que eu estou afirmando, provando ao magistrado, já há julgamento de casos repetitivos no STJ, no STF, tem uma súmula vinculante. É possível a obtenção da chamada tutela da evidência. Artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Letra A. A tutela da evidência será concedida caso seja demonstrado perigo de dano. Parou tudo. Acabou. Tutela da evidência é aquela que não há risco de urgência. Artigo 311 do Código de Processo Civil. Tutela da evidência é o contrário da tutela de urgência. Prestem atenção nisso. B. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Somente quando ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. O problema é o somente. É um dos casos da tutela da evidência, mas não é somente esse. Perfeito? Letra C, vamos lá. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de resultado útil ao processo,
quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. Perfeito. Gabarito letra C. D de dado. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo. Somente quando a petição, ou somente novo, for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha dúvida de gerar dúvida razoável. Gente, tá até certo, só você tirar o somente. Então, o gabarito letra C de casa. Próxima questão, 12. Fernando é inventariante do espólio de Marcos, seu irmão mais velho. Tá bom. A irmã de ambos, Maria, requereu a remoção de Fernando do cargo de inventariante ao juízo das sucessões, sustentando que Fernando está se apropriando de verbas pertencentes ao espólio. Instruiu seu pedido com extratos bancários de conta corrente, titularidade de Fernando, com registro de vultosos depósitos. O cara tá larapeando o negócio lá, né? O juiz, entendendo relevante a alegação de Maria, sem a oitiva de Fernando, nos próprios autos do processo de inventário, determinou sua remoção e nomeou Maria como inventariante. Agora, olha só, preste atenção. O cara tá roubando em espólio os bens do patrimônio, óbvio que é errado. Isso é causa de remoção de inventariante? Sim, claro que é errado. Mas tem que ter um incidente para remover esse cara do inventário, dando direito de defesa para ele. Não pode ser desse jeito. Então, letra A. A esse respeito, assinar a afirmativa correta. O magistrado agiu corretamente, pois comprovado o desvio de bens do espólio em favor do inventariante, cabe a sua imediata remoção, independentemente de oitiva prévia. Não dá. Tem que ter contraditório prévio. B. A remoção de Fernando depende cumulativamente da instauração de incidente de remoção, apenso aos autos do inventário e da outorga do direito de defesa e produção de provas. Preste atenção nisso, tem que ter contraditório. A mulher aqui, como é que é o nome dela? Fernando. A Maria apresentou a petição, o juiz tem que formar um incidente, intimar o Fernando para se manifestar, apresentar suas defesas, para aí sim, depois disso, você ter a sua remoção, se for o caso. Perfeito? Gabarito, letra B de bola. Vamos para a próxima, 13. Pedro possui uma fazenda contígua à de Vitório. Certo dia, Pedro identificou que funcionários de Vitório estavam retirando parte da cerca divisória das fazendas, entre as fazendas, de modo a aumentar a área da fazenda de Vitório e reduzir a sua. Inconformado, Pedro ajuizou a ação de interdito proibitório pelo procedimento especial das ações possessórias, com o pedido de que Vitório se abstenha de ocupar a área de sua fazenda, bem como indenização pelos gastos com a colocação de cerca divisória, de modo a retomar a linha divisória anteexistente entre as fazendas. O juiz, entendendo que a pretensão de Pedro é reintegração de posse, julga procedente o pedido, determinando que Vitório retire a cerca divisória de que seus funcionários colocaram, bem como indenize Pedro em relação ao valor gasto com a colocação da cerca divisória. Você, como advogado de Vitório, analisou a sentença proferida. Assinale a opção que indica corretamente a sua análise. Letra A. O juiz violou o princípio da congruência, pois não é dado ao juiz conceder pretensão diversa da pretendida pelo autor da demanda. Claro que sim. Galera, nas ações possessórias, que são a ação de interdito proibitório quando eu tenho uma ameaça, a ação de reintegração de posse quando eu tenho a perda total da posse e a ação de manutenção na posse. De novo, interdito proibitório, pode voltar a tela para mim, interdito proibitório quando eu tenho uma justa ameaça ao exercício da posse, ação de manutenção na posse, quando eu tive uma perda parcial da posse, e ação de reintegração de posse, quando eu tive a perda total da minha posse. São as três ações possessórias. Perfeito? Agora veja, o artigo 554 do CPC ele permite a fungibilidade entre as ações possessórias. Como assim a fungibilidade entre as possessórias? Caso eu requeira a interdição, o juiz pode dar a manutenção. Caso eu requeira o interdito, o juiz pode dar a manutenção. Caso eu requeira o interdito, ele pode dar a reintegração. Nenhum problema. Se admite fungibilidade entre elas, sem problema algum. Perfeito? Vamos lá, letra A. O juiz violou o princípio da congruência. Não, a fungibilidade é uma exceção à congruência. B. O pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização deveria ser extinto sem resolução de mérito, pois não é lícita a acumulação de pedidos em sede de ação possessória. Claro que sim.
Dentro da ação possessória, o cara pode pedir a acumulação dos danos que ele está sofrendo. Porque o cara invadiu a posse dele. Observe isso lá, ó. Eu posso pedir acumulação de perdas e danos. Tá? Eu posso pedir na minha ação possessória indenização por eventuais prejuízos que o cara esteja sofrendo. Natural que você acumule isso. Afinal de contas, o cara esbulhou a sua posse, o cara turbou a sua posse. Então, é lícito você requerer isso na sua petição inicial, tá? Então, olha lá, o artigo 555, inciso 1º do CPC. Condenação em perdas e danos. Olha lá, letra C. Vamos avançar aí. C. Na hipótese, houve aplicação do princípio da fungibilidade das possessórias. É esse, gabarito. Artigo 554 do CPC. D. Houve inadequação da via eleita, pois a ação cabível seria uma ação de demarcação de terras particulares. Errado. Ninguém está aqui discutindo os limites da propriedade. O cara sabe que ele invadiu, que ele tomou a posse da fazenda do vizinho, tá? Questão 14. Paulo é possuidor com ônibus Domini há 35 anos, de apartamento situado no município X. O referido imóvel foi adquirido da construtora do edifício mediante escritura pública, a qual não foi levada a registro, tendo havido pagamento integral do preço. Em processo movido por credor contra a construtora, a qual é proprietária do bem perante o Registro Geral de Imóveis, foi deferida a penhora do apartamento em fase de cumprimento de sentença, a qual foi averbada junto à matrícula do imóvel 6 meses após publicação da decisão que determinou tal penhora no órgão oficial de publicações. Na hipótese, assinale a opção que indica a medida processual cabível para a defesa dos interesses de Paulo. Paulo tem uma escritura, mas não levou a registro. Ele só tem os direitos possessórios. Quando você leva ao registro, você transfere a propriedade hoje é da construtora. Ele é um terceiro na ação movida contra a construtora, pelo credor. Ele vai apresentar embargos de terceiro. Letra A. A propositura de ação de oposição, buscando se opor ao credor da construtora e à medida por ele requerida. Não. Ajuizamento de embargos de terceiro, buscando atacar a medida constritiva em face do imóvel adquirido. É essa. Apresentar os embargos de terceiro, artigo 654 do CPC. Embargos de terceiro ele é utilizado sempre para você afastar uma agressão judicial. Tá? C. Formulado pedido de habilitação nos autos do processo movido pelo credor da construtora para defesa dos seus interesses. Claro que não. Interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a penhora do bem, buscando retomá-la. Errado. Perfeito? Gabarito, letra B de bola. Vamos lá. Última questão. Vamos matar essa última aí. 15. Diante da multiplicidade de recursos especiais fundados em idêntica questão de direito, o desembargador terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro seleciona 2 recursos e os remete ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitavam no respectivo Estado e que versem sobre a mesma matéria. Uma vez recebido o recurso representativo da controvérsia, o ministro relator resolve proferir decisão de afetação. Após seu trâmite, o recurso é julgado pela Corte Especial do STJ, que fixa a tese jurídica. Diante da situação hipotética acima descrita, assinale a alternativa correta. Letra A. A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia não poderá ser alterada ou superada no futuro. Claro que pode. É possível que as circunstâncias se alterem e se requeira a modificação dessa tese pelo próprio STJ. Senão você tem um engessamento, isso não pode acontecer. As circunstâncias fáticas podem ser alteradas e você permitir a modificação. B. Para a formação do seu convencimento acerca da controvérsia objeto do recurso especiais repetitivos, o ministro relator não poderá admitir a participação de terceiros. Claro que sim. Você tem que permitir a participação de terceiros, amicus curiae, os amici curiae, ter uma audiência pública para você qualificar o contraditório, totalmente cabível. Vamos lá, letra C. A controvérsia objeto dos recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos não poderá ter natureza de direito processual, mas apenas material. Tanto faz questões materiais como questões processuais. Letra D, só sobrou essa, tem que ser ela, né? A escolha dos recursos feitos pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não possuía efeito de vincular o ministro relator
ao Superior Tribunal de Justiça, que, se entendesse pertinente, poderia ter selecionado outros recursos representativos da controvérsia. Claro, o ministro do STJ não está vinculado ao desembargador. Ele pode entender que há outros casos a serem analisados e ele pode requerer a suspensão de outras hipóteses. Perfeito, gente? Gabarito, letra D de dado. Galera, espero que vocês tenham ido bem, espero que tenha ajudado muito aí essa dica para vocês. Nós fizemos uma revisão de vários assuntos aqui na prova para vocês. Beleza, galera? Forte abraço, até a próxima oportunidade.